Pessoal, nesse vídeo eu vou explicar a matéria da semana 2, do volume 2 do PET, de matemática, tá bom? Então, semana passada a gente começou esse PET volume 2 e ele dá continuidade a essa matéria de análise combinatória, probabilidade, né? E a gente tinha visto no PET 1 os princípios aditivos e multiplicativos, e semana passada a gente viu permutação. Permutação é quando eu tenho um problema de contagem em que eu vou mudar os elementos de lugar, né? Por exemplo, tinham algumas palavras que a gente mudava os elementos de lugar, as letras dessa palavra de lugar, e formava anagramas, formava novas palavras com essas mesmas letras. Então hoje nós vamos aprender um outro tipo de problema da análise combinatória, que não é nem princípio multiplicativo, nem princípio aditivo, ou seja, não são aqueles probleminhas com i e ou, e também não é permutação, são os arranjos e as combinações. Essa matéria está prevista para essa semana 2 e também para a semana 3. A diferença é que hoje nós vamos entender o que é um arranjo, o que é uma combinação e resolver os problemas manualmente, né? Fazendo todas as possibilidades possíveis, e semana que vem vocês já vão ver como é que resolve arranjo e combinação por fórmula, ou seja, nós não vamos ter que ficar fazendo todas as combinações possíveis, vai ficar mais prático semana que vem. Bom, então, o conteúdo dessa semana está nas páginas 17, 18 e 19 do PDF de vocês. E começa aí com um texto introdutório, né? Tá lá, semana 2. Nessa semana vamos entender a diferença entre arranjos e combinações. Para quê? Para identificar corretamente na resolução de problemas de contagem que envolvam agrupamentos, se a ordem dos elementos desses agrupamentos deverá ser considerada ou não, e assim decidir em que casos correspondem a arranjos ou combinações. Tradução, gente. Nós vamos entender o que é um arranjo e o que é uma combinação. Ok? Marina, existe algum outro tipo, além da permutação, dos princípios, do arranjo e da combinação? Não, são esses 4 aí que estão previstos para vocês verem no ensino médio, tá bom? São esses 4 tipos de situações que a gente tem. Falou aqui de agrupamento. O que quer dizer? Nos problemas de permutação, a gente sempre usa todos os elementos. Por exemplo, a gente vai formar um anagrama da palavra permutação. Nós vamos trocar todas as letras da palavra permutação de lugar. Ou seja, todas as letras vão ser utilizadas. Agora, quando a gente tem um arranjo ou uma combinação, eu tenho um conjunto de elementos e eu vou formar grupos com esses conjuntos. Beleza? Vocês vão entender melhor aí, ó. Aí tem um exemplo. Um professor dispõe de 2 ingressos de cinema e decide sorteá-los entre seus alunos que acertarem o problema proposto, premiando assim 2 desses alunos. Então ele tem 2 ingressos para o cinema e ele vai dar para 2 alunos, né, como prêmio. Imaginemos que 4 alunos acertaram esse problema: Pedro, Camila, Vera e Paulo. Ou seja, esses 4 é que vão concorrer ao prêmio, né, dos ingressos de cinema, porque eles que acertaram esse problema. Os alunos premiados poderão ser Pedro e Camila, ou Pedro e Vera, ou Pedro e Paulo, ou Camila e Vera, Camila e Paulo, ou Vera e Paulo. Ou seja, essas são as duplas que podem ganhar esse par de ingressos, né? Dentro aí desses 4 alunos que acertaram. Cada uma dessas possibilidades é um agrupamento de 2 alunos, dentre os 4 alunos que acertaram o problema. Observe que em cada um desses agrupamentos, a ordem em que citarmos os alunos não é importante. Pensa comigo. Se quem ganhar os ingressos for o Pedro e a Camila, ou for Camila e o Pedro, fez diferença? Não, ou seja, se ganhar Pedro e Vera, Vera e Pedro, no fim das contas é os mesmos 2 alunos que vão estar indo no cinema, não é? Não é os 2 que vão ganhar ingresso? Ou seja, a ordem que eu falo o nome dos alunos não importa. Quando a gente tem uma situação em que a ordem dos elementos não importa, é uma combinação, tá bom? Então esse aqui foi um exemplo de combinação. Agora tem uma outra situação, ó. Suponha que agora o professor tem 2 ingressos, um para o cinema e um para o teatro. E avisasse que o primeiro aluno sorteado vai receber o ingresso do cinema e o segundo o ingresso do teatro. Nesse caso, se os alunos sorteados forem Pedro e Camila nessa ordem, Pedro vai para o cinema e Camila vai para o teatro. Vamos pensar, se os sorteados fossem Camila e Pedro, nessa ordem, Camila iria para o cinema e Pedro para o teatro. Tá vendo que nessa situação, como os ingressos são diferentes, a ordem em que eu falo o nome desses alunos
Pedro, depois Camila, ou Camila, depois Pedro, faz diferença, porque a ordem importa. Porque o primeiro aluno vai para o cinema, o segundo aluno vai para o teatro. No problema anterior, tanto faz se eu falasse Pedro e Camila ou Camila e Pedro, porque os dois alunos iriam ganhar ingresso para o cinema. Ok? Então, nessa situação, quando a ordem faz diferença no resultado, a ordem dos elementos importa, é um arranjo. Então, se a ordem dos elementos não importa, é uma combinação, e se ela importa, é um arranjo. Aí tem aqui outro exemplo, né? Reescrever os parágrafos após o segundo quadro tracejado pelo que se segue. Assim, no exemplo acima, se consideramos os elementos Pedro, Camila, Vera e Paulo, vamos escrever os arranjos. Pode ser Pedro e Camila, Pedro e Vera, Pedro e Paulo, Camila e Pedro. Por que Pedro e Camila e Pedro é diferente? Porque nessa segunda situação, o primeiro ingresso é para cinema, o segundo é para teatro. Então, Pedro e Camila é uma forma de organizar, Camila e Pedro é outra forma de organizar, certo? Lá no exemplo que eram 2 ingressos para o cinema, tanto faz a ordem dos meninos, os 2 iriam para o cinema. Então, Pedro, Camila e Pedro não seria considerado 2 formas, seria considerado uma maneira só de organizar, porque não faz diferença. Tudo bem, gente? Eu fiz aqui para vocês um esqueminha, não está na apostila de vocês isso, mas eu acho que pode ajudar. Em que eu coloquei como que a gente sabe se um problema é arranjo, combinação ou permutação. No início, a gente vai ter sempre um conjunto de elementos, por exemplo, um conjunto de letras, ou um conjunto de números, ou um conjunto de pessoas. Se a gente for usar todos esses elementos, por exemplo, com as letras da palavra arara, quantos anagramas podem ser formados? Ou seja, de quantas formas eu posso mudar essas letras de lugar, formando novas palavras? Se tudo será usado, todas as letras, ou todas as pessoas, ou todos os elementos, isso é um problema de permutação. Tudo bem? Que é o que a gente viu semana passada. Agora, se a gente não for usar todo mundo, se a gente for formar grupos, né? Por exemplo, dentre os 4 alunos que acertaram um problema, o professor vai escolher 2 para ganhar o prêmio. Ou seja, ele não vai usar esses 4, ele vai usar só 2. Então, se a gente está formando grupos, vai ser arranjo ou combinação. Como que eu sei quando é cada um? Se eu vou fazer grupos e a ordem importa, ou seja, se eu colocar Pedro e Camila ou Camila e Pedro fizer diferença, isso aqui é um arranjo. Agora, se a ordem não faz diferença, se eu colocar Pedro, Camila ou Camila e Pedro dá na mesma, porque eles vão ganhar a mesma coisa, mesmo prêmio, então é combinação. Tá bom, gente? Então fiz esse esqueminha aí para ajudar vocês. Bom, tem 10 exercícios propostos, só que o 1 e o 2 já estão feitos. Não tem problema, vocês podem até copiar aí a resolução desse 1 e 2 que já veio feito na apostila, fica como se fosse exemplo. Eu vou só explicar para vocês todos, tá bom? Então, olha só, número 1, reescreve como segue: formar todas as possíveis combinações de 2 elementos escolhidos dentre os elementos do conjunto 1, 3, 5, 7 e 9. Então, você tem que formar combinações de 2 números usando esses 5 números aí. Percebe que eu não vou usar todos os 5? Eu vou formar um grupo de 2 números? Então, isso não é uma permutação. Isso vai ser uma combinação ou um arranjo. Vamos pensar. Se eu colocar, como são conjuntos, né? A ordem dos elementos de um conjunto não faz diferença. Se eu tenho um conjunto que tem o número 1 e 3, e eu tenho um outro conjunto que tem os números 3 e 1, esses conjuntos são iguais, eles têm os mesmos elementos. Então, isso aqui vai ser combinação ou arranjo? Se a ordem não importa, é uma combinação, tá bom? Tanto que tá aqui feito, ó, todos os conjuntos possíveis. Beleza? É só repetir, já está resolvido. Por exemplo, o conjunto que tem 1 e 5 é contado como um conjunto. Por que não tem aqui o conjunto que tem 5 e 1? Porque ele é igual ao que tem 1 e 5, dá na mesma, eles têm os mesmos elementos. Tá bom? Então, conta uma vez só. Número 2. Formar os arranjos dos algarismos 1, 3, 5 e 7, tomados 3 a 3. Também está resolvido aqui embaixo, mas eu vou explicar para vocês. O que quer dizer arranjo? Ou seja, eu vou escolher 3 elementos e vou colocar eles numa ordem, né? Por exemplo, 1, 3 e 5. Aí a gente vai ter 5, 3 e 1. Você tá vendo que são os mesmos 3 números, só que tá numa ordem diferente? Então aqui
cada ordem vai contar como um elemento. Mesmo se for os mesmos 3 números, só que eles estiverem na ordem trocada, vai contar como um grupo diferente, tá bom? Então já está aqui todas as possibilidades. Ó, aqui, só ressaltando, como é um arranjo, a ordem faz diferença, né? Então, por exemplo, 3, 5 e 7, 5, 7, 3. Né, e vai ter esse conjunto aí de outra forma organizado, né? 7, 5, 3, eles contam como 3 elementos, mesmo tendo os 3 mesmos números, por eles estarem numa ordem diferente, conta como uma nova organização, beleza? Então, combinação, tanto faz a ordem, a gente conta uma vez só. Todas as maneiras de organizar conta como um só. E no arranjo, cada uma delas conta como um, tá bom? A ordem importa. Número 3. Analisar as situações abaixo e corresponder de acordo com o tipo de problema apresentado. É só para você falar se é uma combinação ou se é um arranjo. Eu comecei para vocês a letra A e B, mas eu vou explicar todas para vocês terem a ideia. Vamos imaginar a letra A. Eu tenho que formar filas com 5 pessoas. Se eu mudar essas pessoas de lugar nessa fila, faz diferença? Faz diferença, não faz? Porque quem estiver na frente da fila vai ser atendido primeiro. Quem estiver em segundo lugar vai ser atendido em segundo. Ou seja, como na fila quem está na frente é melhor para ele, porque ele vai ser atendido antes, a ordem faz diferença. Se a ordem faz diferença, é um arranjo. É só você pensar, você está na fila do ABC, tem uma pessoa lá no primeiro lugar, você está no quinto lugar. Poxa, você pensa, vou demorar muito para ser atendido. Agora, se você for a pessoa que está em segundo lugar, você pensa, rapidinho é minha vez. Fez diferença para você, não fez? Então, a ordem das pessoas nessa fila faz diferença. Formar pares escolhidos dentre 10 pessoas. Então, a gente tem 10 pessoas. Ah, gente, a letra A poderia ser também uma permutação, né? Porque pensa comigo. Todas as pessoas vão estar mudando de lugar. Todas essas 5. Né? Mas como eu não sei, não falou nada sobre o conjunto de pessoas que a gente tinha antes, para formar 5 pessoas nessa fila, e como essa parte da apostila é só para arranjo de combinação, eu coloquei como arranjo. Porque pode ser um arranjo também. Mas vocês podem colocar como permutação também, tá bom? Cabe nas duas situações. A letra B. Formar pares escolhidos dentre 10 pessoas. Então, eu tenho 10 pessoas, vou escolher 2 dessas 10. Ou seja, eu vou formar um grupo, né? Pra poder, sei lá, ganhar um prêmio ou ir num passeio. Tanto faz se eu escolher a Ana e o João ou o João e a Ana. Eu tô formando a mesma dupla. Como a ordem da escolha não importa, se é Ana, João, João e Ana, é uma combinação. Então, a letra A e a letra B já estão aí feitas para vocês. Ó, a letra C. Formar números de 3 algarismos distintos, ou seja, diferentes, escolhidos dentre 4. Então, a gente tem 4 algarismos, por exemplo, 1, 2, 3 e 4. E eu vou escolher 3 para formar números, por exemplo, 1, 2, 4, 2, 1, 3. A ordem desses números faz diferença? Faz, por quê? 2, 1, 3 é 213. 1, 2, 3 é 123. Ou seja, a ordem forma números diferentes, não forma? Então, se a ordem importa, é um arranjo. Letra D. Formar equipes de 3 pessoas escolhidas dentre 4. Então, eu tenho 4 pessoas, eu vou escolher 3 para formar uma equipe. Se eu escolher Ana, Bruno e Carlos, ou Bruno, Carlos e Ana, eles não vão estar formando a mesma equipe no fim das contas? Então, a letra D é uma combinação que a ordem da escolha tanto faz. Tudo bem, gente? A número 4 não é para falar se é arranjo ou combinação, é para fazer mesmo todos os conjuntos possíveis, certo? Então, ó, formar as combinações das letras A, B, C e D tomadas duas a duas. Ou seja, você vai escolher duas e vai formar uma combinação. Atenção! Combinação, a ordem não importa. Então, por exemplo, a combinação de A com B ou de B com A conta como uma só, porque você está usando as mesmas letras, tá bom? Então, você vai ver quantas combinações você consegue fazer, sendo que, se você, por exemplo, você colocou C com A, depois você não coloca A com C, porque as letras C e A já foram usadas juntas, tá bom? Só contar aí quantas que vai dar no final e responder depois lá no Google Forms, que eu vou explicar direitinho. Aqui estão outros exemplos, ó, A com C, D com B, ok? Número 6. Formar as combinações dos algarismos 2, 4, 6 e 8, tomados 3 a 3.
como é combinação, gente, é aquele negócio. 2, 4 e 6, então vocês vão formar conjuntinhos de 3, né? 2, 4 e 6 e 4, 2 e 6 tá usando os mesmos números, não tá? Então elas vão contar como uma só, tá? Não conta duas vezes, não. Sempre que for combinação, a ordem não importa. Então você vai formar uma delas e pronto. Não precisa formar todas as possíveis. Aqui estão outros exemplos, ó. 468, 268. E se fosse 864, eu ia contar como uma coisa nova? Não, porque 468 já tem os números 4, 6 e 8. 864 usa esses mesmos três números, então a gente não conta como algo novo. Ok, gente? Número 7. Formar os arranjos dos algarismos 2, 4, 6 e 8, tomados 3 a 3. Então, nós temos que fazer os arranjos. Quando é arranjo, a ordem faz diferença. Então, você vai fazer todos os arranjos possíveis. Por exemplo, 2, 4 e 6, 2, 6 e 4 vão contar como duas coisas diferentes. Porque a ordem ser diferente faz diferença aqui nos arranjos, beleza? Então, você vai fazer todos os possíveis de 3 números, com esses 4 números aqui. Por exemplo, primeiro você organiza 2, o 4 e o 6, depois o 2, o 6 e o 8, depois o 4, 6 e o 8, e assim por diante, tá bom? Número 8. Zoe, Otto, Eva, Bia e Edu fizeram um trabalho em grupo e somente 2 deles terão que fazer a apresentação para a turma. Ou seja, eram 5 pessoas e nós vamos escolher 2 para apresentar. Na letra A, você vai escrever todas as possibilidades de escolha desses 2 alunos que vão apresentar. Por exemplo, pode ser a Zoe com o Otto, ou a Eva com a Bia, ou Otto com a Bia. Dei 3 exemplos aí para vocês. A letra B, cada uma dessas possibilidades corresponde a um arranjo ou combinação. A ordem que eu escolho as pessoas faz diferença para apresentar? Vou escolher 2 para apresentar, por exemplo, Otto e Bia. Se eu escolhesse Bia e Otto, ia fazer diferença? Não, porque no fim das contas, é os mesmos 2 alunos que vão estar apresentando o trabalho, né? No dia lá da apresentação, é esses mesmos 2 que vão ter que decorar a apresentação e ir lá. Então, é uma combinação. A ordem não faz diferença. Ok? A número 9 está com um erro grotesco aqui. Que a letra A e a letra B tá errado. Então, na verdade, o número 9 é de marcar, mas não tem alternativa correta. Então, eu vou pedir para vocês responderem. Eu até deixei ela feita para vocês aqui. Mas eu vou explicar para vocês. Foi uma questão do Enem do ano de 2009, em que falava o seguinte: 12 times se inscreveram no torneio de futebol. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. Então, você tinha 12 times e primeiro foram sorteados 4 times para formar o grupo A. Então, tinha 12, escolhi 4 para fazer parte do meu grupo A. Logo em seguida, dentre os 4 que já tinham sido escolhidos para o grupo A, eu selecionei 2 times para realizar o jogo de abertura, sendo que o primeiro escolhido ia jogar no próprio campo e o segundo escolhido ia ser o visitante. O que está te perguntando é o seguinte: a escolha do grupo A e depois a escolha desse jogo de abertura são o que? Combinação e arranjo, arranjo e combinação, permutação, 2 arranjos? Era isso a pergunta. Vamos pensar. Eu tinha 12 times, escolhi 4 para formar o grupo A. Se eu escolhesse os times Atlético, Cruzeiro, América, Guarani, ou Guarani, Cruzeiro, Atlético, América, ia fazer diferença? Não, porque no final iam ser os mesmos 4 times que iam disputar o campeonato. Então isso aqui, a primeira coisa que foi a escolha do grupo A, é uma combinação, a ordem não importa. Depois eu escolhi 2 times dentro desse grupo para fazer um jogo de abertura, sendo que o primeiro ia jogar no próprio campo, né, jogar em casa, e o segundo ia ser visitante. Aí faz diferença, não faz? Se eu escolher, por exemplo, Cruzeiro e América, o Cruzeiro joga em casa, o América tem que jogar no campo dele. Se eu escolher América e Cruzeiro, o América joga em casa, o Cruzeiro tem que jogar no campo dele. Então, tá vendo que nessa segunda escolha, na hora que eu vou montar esse jogo de abertura, quem eu escolho primeiro e quem eu escolho depois faz diferença? Se faz diferença a ordem, é um arranjo. Então, a primeira coisa, que é a escolha do grupo A, é uma combinação, e a segunda é um arranjo, tá bom? Essa aqui é a resposta. Na questão original do Enem, acho que era a letra A, para marcar, não sei. Mas aqui saiu com erro, então vocês podem só colocar essa resposta aqui no número 9, tá bom? Por fim, a número 10. São dados 4 pontos A, B, C, D, tá aqui, né?
entre os quais não há três colineares. Ou seja, não dá pra gente formar uma linha de três que tenha três desses pontos. Ou seja, né, eles estão dispostos em distâncias diferentes, né? Não tem como a gente passar uma linha reta que pegue três pontos. Quais os triângulos que a gente pode formar com vértices, né, com quinas em três desses pontos? Então você vai pensar em todos os triângulos que você vai desenhar aqui, por exemplo. Coloquei exemplo, ó, A, B e D. Se eu ligar os pontos A, B e D, eu vou estar fazendo um triângulo aqui, não vou? Se eu ligar A, C e D, eu vou estar fazendo outro triângulo. Então já são dois possíveis. Você vai ver quantos são possíveis de fazer. Só que tem que tomar um cuidado, gente. O triângulo, por exemplo, A, B e D e o triângulo B, A, D são... Tá vendo que eu peguei os pontos em ordem diferentes, mas no final eu formei o mesmo triângulo? Então esse triângulo conta uma vez só, tá bom? Então você vai ver quantos triângulos é possível fazer sem que você fique repetindo o mesmo triângulo. Essa é a resposta da letra A, você vê quantos que dá pra fazer. Na questão B, pergunta se cada triângulo é um arranjo ou uma combinação. Bom, como a ordem dos pontos não faz diferença, é uma combinação. Tudo bem? Se fizesse diferença, por exemplo, se eu ligasse ABD e DAB formasse um outro triângulo, ia ser um arranjo. Se a ordem importa, seria arranjo, como não importa, é uma combinação. Tá bom, gente? Vou mandar para vocês aí o link do Google Forms na quinta-feira de manhã, para vocês enviarem as respostas. Pode me enviar só a resposta mesmo, por exemplo, número 1, quantas opções deu? Ah, deu 20, você põe lá 20 opções, tá bom? E os que for descrever, vocês escrevem. Isso é uma combinação ou arranjo? Ah, é uma combinação, ok? As que forem de conta, então, somente o resultado. Bom, então, é isso. Quem não enviou ainda também as atividades da semana 1, se precisar, me chama no privado que eu reenvio o link do Forms, ok? Até a próxima, então.